Olá! Seja bem-vindo ao Clube de Leitura Logos e Letras. Leitura compartilhada do livro Com Vergonha do Evangelho, quando a Igreja se torna como o mundo. Um livro de John F. MacArthur Jr. Capítulo 8, segunda parte. Páginas 182 a 187. Soberania divina versus pragmatismo. O que a soberania de Deus tem a ver com o assunto deste livro? Tudo. A razão específica pela qual muitas igrejas contemporâneas abraçam a metodologia pragmática é porque lhes falta qualquer noção da soberania de Deus na salvação dos eleitos. Perderam a confiança no poder de Deus em usar a pregação do Evangelho a fim de alcançar incrédulos endurecidos de coração. É por isso que abordam o evangelismo como uma questão de marketing e moldam a sua metodologia de acordo com este. Há mais de 30 anos, J. I. Packer escreveu: se esquecermos que, ao ser pregado o Evangelho, é prerrogativa de Deus conceder resultados, começaremos a pensar que é nossa responsabilidade assegurá-los. E, se esquecermos que somente Deus pode conceder a fé, começaremos a pensar que, em última análise, o fazer convertidos depende não de Deus, mas de nós, e que o fator decisivo é a maneira pela qual evangelizamos. Essa linha de raciocínio, seguida com constância, acabará nos afastando do caminho. Vamos analisar esta questão. Se julgássemos ser nossa tarefa, e não de Cristo, produzir convertidos, evangelizar, não apenas fielmente, mas de forma bem-sucedida, nossa forma de abordar o evangelismo se tornaria pragmática e calculista. Concluiríamos que nosso equipamento básico, para a evangelização pessoal e pública, deveria ter uma característica dupla. Precisaríamos não apenas de uma boa compreensão do significado e da aplicação do Evangelho, mas também de uma técnica irresistível para induzir os resultados. Portanto, deveríamos considerar como responsabilidade nossa tentar desenvolver tal técnica. E deveríamos avaliar todo o evangelismo, nosso e dos outros, pelo critério não apenas da mensagem pregada, mas também dos resultados visíveis. Se nossos próprios esforços não estivessem produzindo frutos, precisaríamos concluir que nossa técnica ainda necessitaria de aprimoramento. E, se estivesse produzindo frutos, concluiríamos que isso justificaria a técnica que estivéssemos usando. Deveríamos considerar o evangelismo como uma atividade envolvendo uma batalha de vontades, entre nós e aqueles a quem estamos pregando, uma batalha onde a vitória dependeria de lançarmos uma carga de artilharia pesada com efeitos calculados. Packer estava nos alertando exatamente contra o tipo de pensamento que deu origem à Igreja Amigável e sua filosofia pragmática norteada por marketing. Na verdade, a forma pragmática de abordar o ministério não é uma coisa nova. Tem raízes profundas na história da Igreja norte-americana. A maior contribuição para isso não foi feita por Harry Emerson Fosdick, Norman Vincent Peale, Robert Schuller ou qualquer outro defensor contemporâneo do pragmatismo. Eles e outros seguiram a influência de outro homem, Charles G. Finney, um evangelista da primeira metade do século XIX. Charles Finney errou ao rejeitar o ponto de vista ortodoxo da eleição divina, como sendo um exercício de soberania arbitrária. Rejeitou a doutrina da conversão como uma obra inteiramente de Deus. Em vez disso, ensinou que a fé é fundamentalmente uma decisão humana e que a salvação é assegurada pela ação do próprio pecador em voltar-se para Deus. Embora o fundamental erro teológico de Finney tenha sido a rejeição da soberania de Deus, isso conduziu, inevitavelmente, a outros erros em seus ensinos. Ele concluiu que as pessoas são pecadoras por escolha, não por natureza. Finney acreditava que o propósito do evangelismo era convencer as pessoas a escolherem diferentemente. Ou, como muitos dizem hoje, fazerem uma decisão por Cristo. Portanto, a escolha do pecador, não a de Deus, tornou-se o fator determinante na conversão. O meio de sair das trevas para a luz era, na opinião de Finney, nada mais do que um simples ato da vontade humana. A tarefa do pregador consistia em assegurar uma decisão de fé, usando quaisquer meios que se mostrassem úteis. Finney introduziu novos procedimentos, metodologia não convencional. Em seu ministério, frequentemente utilizando técnicas cujo único propósito era comover e despertar o interesse do apático frequentador de igreja.
ele estava disposto a implementar praticamente quaisquer meios que extraíssem de seus auditórios a resposta desejada. Desta forma, a maneira de Charles Finney abordar o ministério prenunciou e lançou os alicerces para o pragmatismo moderno. Seus ensinos e métodos têm sido responsáveis pelas grandes mudanças ocorridas no evangelismo norte-americano deste último século e meio. Finney poderia ser chamado de o pai do pragmatismo evangélico. O ministério moderno, norteado por marketing, é apenas uma culminação do movimento que Finney iniciou, ver apêndice 2. Seria de se esperar que os que rejeitam a doutrina bíblica da soberania de Deus fossem seguidores de Finney, porém não esperaríamos que pudessem segui-lo os que afirmam sustentar tal doutrina. O pragmatismo destes torna-se uma negação de sua teologia, uma espécie de esquizofrenia espiritual. A salvação vem do Senhor. Spurgeon lutou na controvérsia do declínio vários anos depois do apogeu de Finney. Mas ainda se percebia a influência de Finney, até mesmo em Londres. A teologia da reforma estava em acentuado declínio, a metodologia pragmática, em alta. Spurgeon era, frequentemente, uma voz solitária, em especial quanto à doutrina da soberania de Deus. Um dos contemporâneos de Spurgeon, R. W. Daly, em 1881 escreveu que o Sr. Spurgeon permanece sozinho entre os líderes modernos da não-conformidade evangélica, em sua fidelidade ao antigo credo calvinista. Quase todos os outros evangélicos influentes na Inglaterra haviam abandonado sua confiança na soberania divina. Spurgeon percebeu, com nitidez, como essa desastrosa perda de confiança poderia levar as igrejas ao declínio. Ele concordava plenamente com uma carta publicada e dirigida ao editor de A Era Cristã, escrita pelo Dr. David Brown, diretor da Faculdade Free Church, em Aberdeen. Todas as nossas igrejas estão corroídas pela malévola tendência de se minimizar todas as características do Evangelho que o homem natural não seja capaz de aceitar. E, não é de admirar, pois parece ser o objetivo da igreja atrair a mente do homem natural. Onde isto acontece, a espiritualidade do púlpito é suprimida, e o próprio espírito não se encontra ali. Spurgeon considerava a soberania divina como a chave para a verdade de Deus. Reputava essa doutrina como o cerne do próprio Evangelho. Tenho minha própria opinião pessoal de que não existe tal coisa como proclamar a Cristo, e Ele crucificado, a menos que me preguemos o que em nossos dias está sendo chamado de calvinismo. Não creio que estaremos anunciando o Evangelho, se não pregarmos a justificação pela fé, independentemente das obras, ou a soberania de Deus em sua dispensação de graça. Spurgeon citou Jonas 2:9. A salvação vem do Senhor. Este versículo é apenas uma síntese do calvinismo, é a soma e a substância do mesmo. Se alguém me perguntasse o que significa o termo calvinista, responderia: calvinista é alguém que diz: a salvação vem do Senhor. Não consigo encontrar nas Escrituras outra doutrina além desta. É a essência da Bíblia. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Fale-me de qualquer coisa contrária a essa verdade, e será uma heresia. Mostre-me uma heresia, e eu descobrirei sua essência nisto. Ela se apartou desta grande verdade rocha que é fundamental. Deus é a minha rocha e a minha salvação. Qual é a heresia de Roma, se não acrescentar algo aos perfeitos méritos de Jesus Cristo, ou seja, trazer obras da carne, para ajudarem na justificação? E qual é a heresia do arminianismo, se não acrescentar alguma coisa à obra do Redentor? Toda heresia, analisada com profundidade, descobrir-se-á aqui. As Escrituras e a soberania de Deus. A salvação é uma obra inteiramente do Senhor? Ou, teria Ele já feito tudo o que poderia e, agora, espera pela decisão dos pecadores? As Escrituras são claras. Se a salvação dependesse da iniciativa do pecador, ninguém jamais seria salvo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3:11. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. João 6:44. O próprio Deus inspira a fé naqueles a quem Ele destinou a vida eterna. Atos 13:48. Após esse inspirar, a busca começa, como em Isaías 55:6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse texto é seguido por uma afirmação da soberania de Deus, nas palavras clássicas do versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E, se tal paradoxo é confuso, os versos 8 e 9 talvez ajudem a explicá-lo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Deus ordena a todos que se arrependam, Atos 17:30. Mas, em última análise, é Ele mesmo que precisa outorgar o arrependimento, Atos 5:31, 11:18, 2 Timóteo 2:25. Embora Deus exija uma resposta de fé, é imperativo que Ele mesmo, graciosamente, incline e habilite a resposta nos corações de seus eleitos. Atos 18:27. O coração humano é tão depravado que, se fossemos deixados sozinhos, nenhum de nós jamais haveria de crer. Se, por nós mesmos pudéssemos gerar a fé, certamente teríamos algo de que nos gloriar. Mas as Escrituras afirmam: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:8-10. Essas verdades não estão escondidas em passagens isoladas das Escrituras, mas, conforme sugeriu Spurgeon, são a essência da Bíblia, confirmadas em todo o texto sagrado. Desejo, entretanto, considerar uma breve passagem das Escrituras que é muito clara em falar a respeito da soberania de Deus na salvação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1:1-5.